Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje então nós vamos ver aonde diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Isso está em 2 Pedro 1:21. Então, o que a palavra nos diz aqui? Que toda escritura, ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Então, toda escritura, tudo o que foi escrito na Bíblia foi inspirado por Deus e através do Espírito Santo, as pessoas que foram escolhidas por Deus escreveram estes relatos que depois de um determinado tempo eles foram feito um canon, como a gente diz, né? Uma reunião. E essas pessoas foram montando a Bíblia, vamos dizer assim, né? Então, tem livros ali que foram escritos muito antes do que outros, mas seguindo a direção do Espírito, ele foi posto, a Bíblia foi feita nesta sequência. E se você for ver, é uma ordem cronológica perfeita. Ali, um livro, parece que ele vai encaixando no outro. Se você já leu a Bíblia toda, você vai vendo onde começa lá no Pentateuco, né? Nos 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Ali a gente vai vendo todos os relatos, a criação, a gente vai vendo o dilúvio, a gente vai vendo toda a sequência, até chegar no homem na saída do Egito, a contagem do povo de Deus em número, Levítico, onde as leis foram escritas, né? Onde foi determinado a criação do tabernáculo, né? Ali Deus colocou princípios, vamos dizer assim, normas a serem seguidas, né? Para que o cristão seja bem sucedido. Depois foi seguindo, né? Deuteronômio, daí foi indo. Então, nós precisamos entender que na inspiração, Deus fala através dos homens. Na revelação, Deus fala para os homens. E a revelação plena de Deus se dá em Jesus Cristo, que é o Verbo, ou seja, a palavra. Podemos conhecer a Deus vendo Jesus curando, perdoando e amando as pessoas. Em João 1:1 diz: no princípio ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então tudo foi criado através e por e para Jesus. Através dele, por ele e para ele. Tudo foi criado, tudo foi formado e toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Então, olha o que diz aqui em 2 Timóteo 3,16. Porque toda a escritura, tudo que é inspirado, que vem de Deus, toda palavra, ela é útil. A palavra diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não torna vazia, mas ela prospera para aquilo que Deus a enviou. Então, toda palavra de Deus, ela é útil. Ela vai sempre servir para algo, para fazer algo na nossa vida. E útil para o ensino, para nos ensinar algo, para que nós venhamos aprender com a palavra. Nós precisamos nos deixar moldar por Deus através da sua palavra, para repreensão,
para correção, para que nós sejamos corretos, justos. A repreensão, Deus, a palavra diz que o Pai corrige aqueles que Ele ama. De que maneira? Através da palavra. Deus dá aquele puxãozinho de orelha quando nós precisamos. Quando a gente começa a questionar, Senhor, mas por que disso? Por que eu estou passando, Pai, por esta situação? Deus, Ele te mostra. Pergunta para Ele, Pai, eu estou colhendo algo que eu plantei lá atrás, que eu plantei em algum momento, que eu semeei com alguma palavra? E Deus, Ele vai te mostrar. Quando nós ousamos em perguntar, porque nós precisamos entender que nós somos falhos. Mas quando eu pergunto para Deus, Senhor, onde eu errei, onde eu estou errando, onde eu estou tropeçando, onde eu preciso mudar, que o Senhor me mostre, Deus vai te mostrar. Só que você precisa estar preparado para o que você vai ouvir e disposto a mudar. Por isso que essa palavra, quando ela vem para nós, ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir para a educação na justiça. Eu preciso estar totalmente englobado na palavra de Deus. E porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nada. Tudo que foi escrito e está escrito na Bíblia veio inspirado divinamente. Deus deu a inspiração através do Espírito Santo para que cada profeta, para que cada salmista, para que cada pessoa ali, cada discípulo relatasse o que eles viram, presenciaram, milagres que eles viveram, outros que eles ouviram contar. Toda a escritura ela foi inspirada por Deus, totalmente. Porque quando você medita na Bíblia, Deus fala com você. É a revelação para mim individualmente. Por isso que é necessário que eu medite nas Escrituras, que eu queira aprender mais, que eu queira saber qual é o significado daquela palavrinha ali que eu não sei, porque é ali que o Espírito Santo vai me revelar algo, vai me mostrar algo. Eu me lembro que um dia, o pastor disse, irmã, a senhora vai pregar no culto hoje à noite. Eu fui pega de surpresa, ele também, ele teve que sair para ajudar, um outro pastor que havia ficado empenhado, não me lembro se o carro tinha estragado, e ele foi prestar socorro. Eu fui orar, eu disse, Senhor, eu não sei o que o teu povo precisa ouvir nesta noite, mas tu sabes. E eu fui meditando. E ali eu me lembro que eu fui meditando naquela palavra lá, da filha do Jairo, quando eu cheguei na mulher hemorrágica, aonde tinha aquela palavrinha ali, que Jesus disse, de mim saiu virtude. Eu disse, virtude, o que significa isso? Aí eu tinha pedido para o pastor na época, nós não tínhamos o Google, eu pedi o dicionário bíblico dele emprestado e fui pesquisar. Ali Deus me deu a revelação, a mensagem, a palavra para ser pregada naquele culto à noite. Quando ele me mostrou que a palavra virtude significava poder, ou seja, quando aquela mulher hemorrágica, ela enfrentou aquela multidão, quando ela declarou no seu coração, se tão somente eu tocar nas suas vestes eu vou ser curada. Quando ela fez isso, quando ela tocou nas vestes, que Jesus parou e disse, alguém me tocou. Aí os discípulos disseram, mestre, o senhor não vê que a multidão te aperta e o senhor pergunta quem te tocou? Ele disse, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Ou seja, aquela mulher tocou nele com fé. No momento que ela tocou nele com fé determinada, porque ela havia declarado no seu coração, na sua mente, na sua alma, e ela disse, se tão somente eu tocar nas suas vestes eu vou ser curada. A fé daquela mulher.
Por isso o poder de Deus foi liberado e ela foi curada. Ali Deus me deu a mensagem para pregar naquela sexta-feira no culto de libertação. E houve muitas curas. Por quê? Porque eu disse, Senhor, eu não sei o que esse povo precisa ouvir, mas é tu que sabe. E Deus, ele nos dá. Então, esta é a revelação através da sua palavra. Deus fala conosco. Eu lembro que um dia eu fui no culto e eu disse, Senhor, me dá uma direção. Se eu devo permanecer nesta cidade ou se eu devo me mudar para outra. E eu estava orando e eu disse, eu não sei como o Senhor vai fazer, Pai. Se o Senhor vai usar o pastor no culto, se eu vou ler a Bíblia, o Senhor vai falar, mas o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me dar uma resposta. E eu fui no culto. E o pastor estava pregando. Daí eu me lembro assim que ele disse, olha gente, eu não sei nem o porquê que eu estou indo aqui para Gênesis. Não estava aqui no meu esboço. Ele disse, posso até mostrar para vocês, mas alguém aqui precisa ouvir esta palavra. E eu me lembro que ele foi lá, aonde o Isaac, naquele momento de seca também, né, que ele passou, ele, como o Abraão teve que sair dali, Deus disse para ele, não saia da terra que eu te disser, aqui eu te abençoarei e eu te prosperarei. Aquela palavra veio contra mim, eu me lembro que eu tive esta reação, eu disse, Senhor, aquela palavra veio de encontro ao meu coração e foi a resposta que Deus havia me dado naquele culto, usando a vida do pastor que estava pregando ali naquele dia. Então, é assim que Deus fala conosco. Inspiração, Deus fala através dos homens. Deus falou sempre, né, através dos seus profetas. A palavra diz, crede nos meus profetas e prosperareis. Mas a revelação, né, Deus fala para os homens. E na revelação plena de Deus se dá em Jesus Cristo, que é o verbo vivo que desceu dos céus. Aqui em Colossenses 1, né? Aqui a partir do versículo 15 diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvidos, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então olha o que o Espírito Santo fala aqui através de Paulo para os colossenses, que tudo foi criado por ele, tudo foi criado por Jesus e para Jesus. E ele é o que domina sobre todas as coisas. Deus deu o domínio para ele sobre tudo, o poder absoluto. A palavra diz que é o nome que está acima de todo nome. Tem poder nos céus, na terra, debaixo da terra. É o nome de Jesus e não tem outro. Somente há um mediador entre nós e Deus, é Jesus. É através do nome de Jesus, é em nome de Jesus que nós entramos no Santo dos Santos, que nós entramos na presença de Deus. Não é através do santinho tal, nem da santinha tal. A palavra diz que existe somente um mediador entre nós e Deus, que é o
Jesus, que é Jesus. Não existe outro, é Jesus, não tem outro, não tem outro, somente Ele. Então, nós precisamos entender isso, nós fomos reconciliados. É importante aqui na teologia de Paulo, pois indica a restauração de um relacionamento adequado da humanidade com Deus. Mas essa reconciliação só pode se dar através do sangue da sua cruz, refletindo o significado da plena expiatória de Cristo, a morte substitutiva. Paulo ensinou a necessidade do sacrifício de sangue, cumprindo o concerto do Antigo Testamento a fim de que o povo possa ter restaurado seu relacionamento com Deus. Então, como eu já falei no devocional anterior, Jesus nos reconciliou, nos comprou através do sangue dele, nós fomos reconciliados e tivemos um relacionamento decente novamente com Deus, como filhos, como servos, separados, escolhido, a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido do Senhor. Aquele que aceitou Jesus, fez dele Senhor da sua vida. Ou seja, Jesus, ele tem domínio total pela vida dessa pessoa, pela minha vida. Ele vai me direcionar em tudo. O Espírito Santo vai me guiar em tudo. Aí eu sou servo. Eu sou ministro da reconciliação. Ministro é servo. Eu preciso ser serva de Cristo, servo do Senhor. Então, este ministério aqui onde Paulo falou, o termo reconciliação, ele indica a restauração de um relacionamento adequado da humanidade com Deus através do sangue de Jesus. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, hoje nós temos o livre acesso. Em nome de Jesus nós entramos na presença de Deus em qualquer lugar. Você dobra o teu joelho, você fala com Deus caminhando na rua, você pode sair orando em línguas. Por que não? Você tem o livre acesso através de Jesus, que é o único mediador, porque através dele, quando o sangue dele verteu naquela cruz, o véu se partiu de cima a baixo, nos dando acesso ao céu, ao trono do Altíssimo. A palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não nos possa ouvir, que a nossa oração ela sobe como um incenso. Deus faz assim. Quando você ora, Ele sente o aroma da tua adoração. Quando você louva, quando você agradece, quando você engrandece o nome dEle, quando você reconhece a soberania dEle na sua vida, quando você reconhece que você não é nada sem Ele, como João Batista disse, é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Para que ele cresça, a soberba tem que sair, o orgulho não pode existir, porque Deus resiste aos soberbos. Então nós precisamos nos purificar através do sangue de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. A palavra diz que Ele torna as nossas vestes alvas brancas como a neve. Eu preciso querer que as minhas vestes cada vez mais sejam purificadas, sejam brancas, sejam alvas como a neve. A palavra fala que eu preciso me desfazer dos trapos de imundícia. Os trapos de imundícia que um dia eu usei quando eu estava lá no mundo. A imundícia da mentira, da fofoca, da soberba, do orgulho, da maldade, da vingança. Tantas coisas que nós éramos vestidos, tantos trapos de imundícia, tantos pensamentos, até mesmo de luxúria, pensamentos que vinham para nos depravar, pensamentos que vinham para nos corromper, para fazer com que nós viéssemos fazer as coisas que Deus abominava, que estava escrito na sua palavra e o qual nós não tínhamos conhecimento. Mas depois que nós passamos a ter conhecimento, nós nos desprendemos desses laços, nós nos desprendemos desses trapos de imundícia, nós nascemos de novo, somos nova criatura através do sacrifício de Jesus, quando nós fazemos dele Senhor da nossa vida.
nós nos desprendemos de todas as amarras, nós vivemos uma vida plena. A vida em plenitude, plena, em abundância que Jesus veio para nos dar. Quando eu realmente me visto das vestes de louvor, eu vou me tornando mais limpo ainda. A palavra diz: aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, e aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Então nós precisamos nos limpar cada dia mais. Porque nós todos os dias nós somos bombardeados, seja visualmente, seja auditivamente, nós somos bombardeados, nós somos tentados todos os dias, mas por amor de Cristo, nós negamos a morte, nós negamos o pecado todos os dias, mas eu escolho Deus, como diz um louvor. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, hoje eu vivo a vida de Deus. É isso que nós devemos fazer, viver a vida do Pai, a vida plena, essa vida que através do sangue de Cristo nós tivemos de novo, um relacionamento decente, íntimo, conectado com o Pai. É isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós tenhamos intimidade, que nós venhamos nos apresentar a Ele. A palavra diz: apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Nós precisamos nos colocar todos os dias diante aos pés da cruz, reconhecer as nossas falhas, reconhecendo os nossos pecados e dizer: Senhor, me muda, me perdoa se eu errei hoje, se eu falei com alguém, se eu disse algo que eu não percebi, mas que o Senhor possa me aperfeiçoar, me limpar, me transformar todos os dias, que eu possa ter o teu amor no meu coração, essa paz que Ele nos deu através do sacrifício da cruz, né? Onde a palavra fala que Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o cabeça que guia todo o corpo. Ele é o cabeça. Nós somos os membros que fazemos parte de um único corpo, do corpo de Cristo. E a palavra fala, né, que Ele nos comprou e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então Jesus, ele reconciliou tudo novamente, tudo foi reconciliado através do seu sacrifício. Então, que você compreenda isso, que você viva a vontade do Pai, que você tenha a vida de Cristo, que você viva a vida e a vida em abundância, que você tenha a revelação da palavra, que você tenha a revelação plena de Deus através de Jesus, através do sacrifício da cruz. Que o Espírito Santo possa falar sempre ao teu coração, que quando você for meditar nas Escrituras, que Ele fale com você. Compre uma Bíblia de estudos, compra uma Bíblia de repente na linguagem de hoje, na nova tradução, né? Que tem várias hoje, tem a King James atualizada, tem a NIV, se eu não me engano, tem NTV, tem tantas linguagens hoje que têm palavras mais fáceis de serem compreendidas, para que, se você tem sede de aprender, para que Deus possa falar mais ao teu coração, você precisa buscar conhecimento. A palavra diz: o meu povo sofre e perece por falta de conhecimento. As pessoas não buscam entender, compreender as coisas de Deus, o reino, a sua vontade. Então, por isso que muitas vezes tem pessoas que se frustram, tem pessoas que culpam a Deus das coisas, mas elas não conseguem compreender que foi através do sacrifício da cruz que nós temos paz, a verdadeira paz. Só Jesus pode nos dar, só Ele tem a cura completa, só Ele tem a transformação, só Ele tem a restauração. E nós temos esta revelação plena de Cristo através dos seus milagres. Quando nós perdoamos alguém, quando nós amamos uma pessoa com o mesmo amor de Cristo. Então que você venha refletir,
que você venha meditar nessa palavra e que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, que ele revele mais ao teu coração toda vez que você for ler as Escrituras, que o Espírito Santo revele a palavra para você, que você busque por isso. Peça para ele quando você for ler. A palavra diz que aquele que não tem sabedoria, peça que Deus dá. Peça para que o Senhor te dê sabedoria. Peça para o Senhor te dar entendimento, revelação da sua palavra, e Deus vai dar. Aquele que busca, encontra. O que pede, recebe. Tem gente que não pede, não recebe porque pediu mal ou porque nem pediu. Então Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer que você peça. Então que você fique com esta palavra, que você reflita, você venha meditar mais nela. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam guiadas, dirigidas pelo Teu Espírito, Senhor. E que o Espírito Santo possa revelar, que o Espírito Santo possa dar a inspiração para cada coração, Pai, que quando eles meditarem nas Escrituras, que o Senhor possa falar através delas, Pai, ao coração de cada pessoa que tem te buscado, que tem intimidade, que tem orado, Pai, que deseja isso no seu coração, Pai, que o Senhor venha realizar o desejo de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por todas estas pessoas que têm colocado, Senhor, pedidos de oração aqui no canal, pedidos de oração, Pai, pelas suas famílias, por emprego, pela saúde de algum familiar, Pai, que o Senhor venha prover o milagre que eles estão precisando, que o Senhor venha libertar famílias, que o Senhor venha dar um emprego para aquele que está desempregado mediante a fé daquele familiar que está orando, daquela pessoa que está buscando, Pai, que o Senhor entre com a provisão nos lares dessas pessoas que estão desempregadas, dessas pessoas que estão enfermas, que estão num leito de hospital, Pai, hoje, que o Senhor possa enviar um anjo até lá para dar a cura, para restaurar a saúde, para que ela tenha saúde plena, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, esta é a minha oração, e que Deus abençoe grandiosamente a tua vida, e assim como o Senhor tem abençoado, Pai, o nosso estado e o nosso país, todo o nosso povo e o teu povo, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.